hoje, para fazer uma abordagem sobre a importância da engenharia, como dito anteriormente, nós convidamos o engenheiro Marco Túlio de Mello, que eu passo a palavra para fazer uma breve apresentação e um breve currículo, porque o currículo é tão extenso que tem que ser breve. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Sinilke, parabenizar o sindicato aqui, você, por esse programa. Eu acho essencial nós abrirmos cada vez mais espaços para o debate com os profissionais e com a sociedade, porque nós temos um desafio muito grande aí pela frente, que é recuperar, resgatar e projetar o processo de desenvolvimento, tanto aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, como também no país e no mundo. Meu nome é Marcos Túlio de Mello, eu sou engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia da UFMG, em 1977. Tive a oportunidade de trabalhar em várias frentes, tanto na área privada como também na área pública, mais na área pública. Tive a oportunidade também de participar de atividades aqui no CREA, onde exerci a presidência de 2000 a 2005, e também no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Agora já fui, Conselho de Engenharia e Agronomia, já foi de Arquitetura, não é mais, porque foi criado o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Arquitetura, o CAL-BR e os CAUs regionais. Então, exerci também a presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia no período de 2006 a 2011 e tive uma atuação grande também, tanto no Estado como na Prefeitura de Belo Horizonte, na área de projetos e execução também de empreendimentos. Recentemente tive a oportunidade também de exercer a Secretaria de Obras em Contagem com a nossa prefeita Marília Campos, e que foi uma experiência também bastante interessante. Marco Túlio, o que se poderia nos dizer da engenharia, a importância da engenharia hoje para o Brasil? Um país de dimensões continentais, que tem muitas necessidades e que passamos um bom tempo sem grandes obras e que, em vários aspectos, a gente nota que a engenharia está omissa na importância que ela sempre teve, né? O que você poderia dizer a respeito? Na verdade, senhor, que a engenharia é essencial, não só a engenharia, geologia, agronomia, essas profissões da área tecnológica que o sindicato atua, que o sistema profissional atua, são essenciais não só aqui em Minas, no Brasil, mas no mundo, em qualquer país, para criar as condições de processar e fazer o desenvolvimento de um país, de uma região. Todas as questões que nós pensamos envolvem essas profissões, da área da engenharia, geologia e agronomia. Produção de alimentos. Tem aí a agronomia, muito vinculada nesse processo. Você tem, por exemplo, na área da civil, as construções, toda a infraestrutura do país. Você pega a geologia, inclusive, essencial no processo de planejamento e prevenção, inclusive, de desastres que nós estamos vivenciando agora no Rio Grande do Sul e em vários outros estados também. Então, a engenharia, a geologia e a agronomia são essenciais para qualquer região, estado ou país se desenvolver. Nada acontecerá se não envolver e não trouxer, a competência dessas profissões para ajudar no processo do planejamento e da execução para a realização desse desenvolvimento. Então, eu diria o seguinte, tem duas coisas que nos interessam muito, Sinilke. A engenharia é necessário ao desenvolvimento e o desenvolvimento é uma necessidade para a valorização da engenharia, da agronomia e da geologia também. Então, se nós temos hoje um momento de pouco investimento, se nós temos um momento de pouca valorização desses profissionais, tanto na sua remuneração como no reconhecimento do seu papel,
tá certo? Qual é o desafio que nós temos como profissionais? Ajudar as nossas regiões, o nosso estado, o nosso país a se desenvolver. Você observa o seguinte, os momentos de pico de crescimento da economia, nós tivemos momentos até que discutimos a carência e a falta de profissionais para atender a tanta demanda. Isso vai acontecer quando nós tivermos processos em andamento. Então, eu digo o seguinte, nós da engenharia temos um papel fundamental no desenvolvimento e o desenvolvimento é essencial para ocupar, valorizar e remunerar adequadamente. Claro, sem dúvida nenhuma. O Brasil já teve um certo protagonismo internacional. Passamos alguns anos aí que quase que viramos um pária internacional. A engenharia já teve uma certa importância, já tivemos empresas trabalhando internacionalmente. Como é que você vê a característica da engenharia brasileira, a expertise existente nesse novo ciclo de Brasil no mundo? Certo? Perfeito. Na verdade é o seguinte, eu tive uma oportunidade muito interessante, porque ajudei um pouco nas relações bilaterais do governo brasileiro, nas negociações e tratativas de comércio de serviços de engenharia. Como presidente do Conselho Federal, eu participei de várias ações junto ao governo, tanto de como de multilaterais, para poder colocar à disposição também do mercado internacional de engenharia, a agronomia e a geologia brasileira. Eu digo para você o seguinte, é impressionante, o pessoal lá fora tem uma imagem da engenharia brasileira como de muita competência, que na verdade é de muita competência, Nós tivemos competência aqui para poder desenvolver um sistema de exploração de petróleo e gás, Geramos uma indústria de petróleo e gás aqui, com alto reconhecimento, principalmente quando nós conseguimos projetar e executar, programar a extração do pré-sal. Isso tecnologia brasileira, tecnologia da engenharia brasileira. A agronomia brasileira é uma das mais competitivas do mundo, com altos índices, tá certo? De produtividade. A engenharia civil na área de infraestrutura começava a ocupar espaços muito interessantes. Estradas, nesse tecnologia de barragens. Isso, não só tecnologia de barragens, mas nós tivemos, por exemplo, aeroporto, tá certo? De Lisboa, em Portugal. Foi feito por uma empresa e por profissionais brasileiros. Nós começamos a entrar, inclusive, com as grandes empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, e outras, em vários países do mundo, pela competência que o Brasil desenvolveu para barragens, para aeroportos, para estradas, para toda essa infraestrutura da engenharia pesada, que infelizmente, tá certo? A partir principalmente da ação advinda da Lava Jato, que teve uma articulação muito forte com as grandes empresas internacionais que se sentiam intimidadas por essa competência da engenharia brasileira, ela veio e destruiu essas grandes empresas através do processo que todos nós conhecemos, que a Lava Jato promoveu. Em todo lugar do mundo, Sinuca, existe corrupção. Sim. Tá certo? Não é privilégio de ninguém, nem nosso aqui. O tratamento que se dá lá fora, quando há processos como esse, eles são apurados, se punem as pessoas físicas, mas preservam as estruturas empresariais para poder continuar essas estruturas prestando um serviço. Corrige-se a deformação da corrupção, mas aqui o objetivo não era esse. O objetivo era destruir a crescente capacidade, principalmente da construção pesada brasileira, de ocupar espaço nesse mercado internacional. Alguns Estados Unidos, as usinas hidrelétricas têm o controle do exército. Você vê que tem uma questão de soberania que nós vamos ter que introduzir nesse planejamento
de país nosso. Nós estamos falando na questão aí de sobrevivência das pessoas, dos seres vivos, mas nós precisamos pensar também na questão da soberania de um país para poder, inclusive, enfrentar as situações que ele vai ter que enfrentar, tanto em relação às crises climáticas, como as questões relacionadas também aos interesses externos que nós somos submetidos o tempo inteirinho, e há uma tentativa de subjugar, tá certo, os países a esses interesses. Então, nós temos que ter isso com muita clareza. Então, na parte da defesa que você está citando aí, né, imagina bem hoje, tá certo, se nós tivéssemos que fazer um enfrentamento, tá certo, com um país europeu onde as suas empresas são detentoras das empresas de energia ou de água aqui. Imagina uma coisa dessa. Sim, sim. Entendeu? Esse assunto ele está muito presente na nossa sociedade mineira, né? Onde nós temos um governo que tem lançado ideias de privatização da CEMIG e Copasa, empresas de engenharia importantes. Eu acho que nós corremos um risco muito grande, porque essas empresas ajudaram a construir o Brasil, né? Principalmente a CEMIG no plano de energia elétrica, né? E o subsídio cruzado foi fundamental para desenvolver o Estado. Hoje, com a privatização e a transformação dos superávites em lucro e não reinvestimento no setor, nós vamos ter empresas caducando, né, na sua função. E eu acho isso um risco muito grande, né? E eu acho que todo mundo tem que estar muito atento a essa realidade, né? Com certeza. Você pega, por exemplo, a história do nosso país, né? Você pega o projeto quando, na década de 30, Getúlio Vargas busca um novo processo, um novo projeto para desenvolver o país através da industrialização, né? Nós tivemos o processo de industrialização brasileiro, inclusive com o Estado investindo em várias áreas que seriam da iniciativa privada. Entrou, inclusive, na siderurgia. A siderurgia nacional foi desenvolvida através do investimento do Estado. CSN, a própria Usiminas aqui, tá certo? Em Minas Gerais, né? Você pega, por exemplo, a questão do petróleo, né, com a Petrobras. Como é que surge a Petrobras? Para poder fazer a exploração e fazer o desenvolvimento a partir da exploração do petróleo e do gás. Sim. Né? Quando nós pensamos na questão da energia elétrica, né, também, né, nesse período, onde, inclusive, um presidente JK, que é oriundo aqui de Minas Gerais, tá certo? Ele traz um projeto de desenvolvimento e o Estado entra no investimento para dar suporte a essa possibilidade de desenvolvimento. Verdade. A CEMIG surge aí, quando ele era governador. Na verdade, Juscelino e engenharia cabe em outro programa. Ô, Marco Túlio, o tempo nosso já está esgotando, eu vou te passar a palavra para você despedir dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Sinuca, aí pelo convite. Eu queria dizer para você, profissional, e para você que está nos assistindo. Nós, inclusive, vivenciamos um momento muito grave no país. Nós estamos tendo que reconstruir um país que foi parcialmente destroçado nos últimos anos pelas políticas implementadas. Isso afetou você, a valorização sua como profissional, nós, dos sindicatos e tudo mais. Nós precisamos reconstruir, tá certo? Essa perspectiva que faça o desenvolvimento, faça a recuperação da economia, valorize esses profissionais e coloque esses profissionais no nível da importância que tem para poder dar suporte a esse planejamento. Nós temos que agir. Nós queremos ter inserção na sociedade, inserção nos governos, apresentar a nossa competência para poder ajudar. E queremos ser valorizados, queremos ser reconhecidos, tá certo? Porque essa é uma questão que hoje
é uma preocupação que eu tenho, Sinuca, muito grande. Você já viu que a maior parte das crianças e da juventude não querem mais optar por essas áreas de engenharia ou áreas técnicas, porque não reconhece nelas uma perspectiva de futuro? E sem essa perspectiva não há interesse da criança, do adolescente, em fazer um vestibular para a área de engenharia. E o que o país, o que o nosso Estado vai sofrer no futuro com a carência dessa mão de obra que é essencial para qualquer processo de desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Acabamos aqui o nosso primeiro Senge 30 minutos. Acompanhe a gente nas redes sociais. A você, engenheiro, que é seletista, que é aposentado, que é estatutário, e a você, estudante, ou aqueles que querem ingressar nessa carreira, acompanhe a gente na rede social. Estamos aqui para mostrar a engenharia, todos os seus aspectos relevantes para a construção do país. Olá, amigos. Tenho um convite da engenharia para você. Dirigentes, representantes de entidades, movimentos, instituições convidam os profissionais de todas as áreas da engenharia, agronomia e geociências para participar da reunião virtual no próximo dia 22 de agosto de 2024, às 19 horas. Essa reunião tratará da criação do Fórum da Engenharia Nacional, FEN, rumo à primeira Conferência Nacional da Engenharia que deve ser convocada pelo governo federal. É a primeira reunião que será realizada em decorrência de conversas já feitas no âmbito da realização da primeira Conferência Nacional Livre da Engenharia, CTI, no Memorial da América Latina, promovido pela Engenharia pela Democracia, ENGD, SBPC e Fundação Memorial da América Latina na cidade de São Paulo, em abril deste ano, no âmbito da preparação da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entendemos o Fórum como uma construção estratégica e de caráter permanente, um espaço político e cultural de pensamento, formulação, debate, diálogo social e articulação para incrementar uma ação mais assertiva das lideranças e setores integrantes da engenharia na condução do país. Temos consciência que o desenvolvimento, a democracia e a soberania necessitam de um maior protagonismo e participação da engenharia brasileira, para se alcançar as condições de atender às necessidades da população, melhorar a qualidade de vida e construir uma nação soberana, desenvolvida e justa para o nosso povo. Nesse sentido, o Fórum criará melhores condições para que encaminhemos, junto com o governo federal, a convocação da primeira Conferência Nacional de Engenharia em 2025, a qual impulsionará de forma mais ampla o processo de reanimação e inserção dos profissionais, empresas, escolas e instituições da engenharia de todas as regiões na reconstrução e transformação do país. Não há engenharia sem desenvolvimento nacional, nem há desenvolvimento nacional sem engenharia.